Olá, meu nome é Romério, profissão técnico de som. Fui contemplado com a lei Aldir Blanc e no meu projeto eu vou falar um pouco sobre a minha profissão, sobre os benefícios do som e como o som se propaga em ambientes, né? E para início, eu gostaria que todos soubessem o seguinte, que todo técnico de som, ele está ali já para melhorar a vida do artista, né? Como eu disse, fui contemplado pela Lei Aldir Blanc, agora no final do ano, de 2021. E esse vídeo vai falar sobre um pouco do projeto. Pois bem, eu vou começar pela minha história. Eu sou técnico de som, eu venho começar desde 1994. Os sons e sistema era um sistema analógico. Depois passou muito tempo, aí vem os sons digitais. E nesse período de 90, as bandas eram chamadas de banda bailes, porque as bandas tinham o seu próprio som. Outra banda não tocava no som, era só a banda, já ia com seu equipamento de som, montava e tinha a pessoa responsável para mixar o som, que a gente chama de mixagem, né? E aí o que vai acontecer? Eu, como técnico de som, eu era responsável pela qualidade, e como ainda sou. Veio esse período da pandemia e nós ficamos todos parados. Obrigado aos deputados que votaram, né, na Lei Aldir Blanc, pela gente ter sido contemplado, e vamos ver como é que realmente acontece com o som, como o som se propaga. Bom, primeiro, a gente constitui um PA. Nos primórdios, as pessoas pensavam, ora, eu preciso falar para 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. Aí como eu ia fazer isso? Então se pensou em amplificar o som. E nessa amplificação é basicamente um amplificador, um alto-falante, um microfone, que é onde capta a voz, joga para o amplificador e por sua vez o amplificador manda para o alto-falante. E aí, nesse processo, há a amplificação. E várias pessoas podem ouvirem o que você está falando ou tocando. Então, nesse processo, as pessoas vieram perceber que era bom. E aí partiram fazendo, e a cada dia foi mudando esse conceito de só microfone, amplificador, falante. Foi se colocando mais alguma coisa, porque, mas eu tenho uma orquestra, uma banda com 20 canais. Como eu vou botar num único microfone? Aí foi se pensando uma mesa de som, que se chama console, né? Uma console ou uma mesa de som. E a mesa de som onde se introduz vários canais. Vai depender de quantos canais você necessite. E ali, na mesa de som, é colocado todos os instrumentos, todas as vozes que precisa para amplificar. E assim veio evoluindo. Com essa evolução, o homem percebe também que o som poderia servir como base para se ter um desenho. Isso já é no ramo da medicina. Mas segura um pouquinho que eu conto mais. Voltando à minha história de como eu me tornei um técnico de som, em 94, foi com a ajuda do meu irmão, que ele já tinha uma banda, tinha som, e ele cantava e precisava de alguém que fizesse a sonoridade, né, que mixasse o som. E essa foi minha função, ele foi me ensinando. A princípio foi um ensino prático. Olha, você liga essa caixa para o amplificador, do amplificador
um equalizador, do equalizador do amplificador para um crossover, do crossover, que era chamado crossover na época, hoje é um divisor de frequência, para um equalizador, do equalizador a um compressor e, consequentemente, chegava à mesa de som que acoplava todos os microfones e instrumentos. Aí essa sequência, só repetindo a sequência. Agora, do princípio ao último, que é o falante. Mesa de som, compressor, equalizador, crossover. Isso era na época até antes de lançar os divisores de frequência digitais, né? Que aí já é uma era mais recente, que já vem já de 2005 para cá. Começa a inserção desses equipamentos. Falo isso referente a essas datas, falando da minha trajetória de 94, né? Até os dias atuais em que eu trabalhei como técnico de som, né? O que demos aquela grande parada que foi a pandemia. Então, finalizando no crossover, ele distribuía 4 vias para os amplificadores. Nessas 4 vias, você teria uma via num som grave, que é uma frequência mais baixa, um som médio grave, que é uma frequência menos alta, ou seja, menos baixa do que o grave. Uma frequência de médio agudo, a qual a gente passou o tempo inteirinho chamando de corneta, que corneta na realidade é o cone que ajuda o drive a expandir o som. Pois bem, nesse processo vinha também que a gente tinha os tweeter. Aqui é meu filho que está entrando para me ajudar aqui, mas deixa o papai. Os tweeter. Então, eram as 4 vias do crossover, né? E aí, você chegava ao último espaço, que era o ser humano, para entender e amplificar todo o som. Bom, e isso foi feito assim, esse do princípio da minha carreira, né, como técnico de som, 94 até 2005. E a partir de 2005, na realidade a partir de 2000, tudo vai se modificando, porque já havia as inserções dos divisores de frequência digital. O mundo digital já estava entrando. Aliás, em 96, a Yamaha lança a primeira mesa digital, a chamada OR2, que não teve sucesso. É tanto que ela hoje nem está no mercado. Bom, então voltando. E aí você tinha um PA. E o PA a gente classificava por graves. Graves, como eu disse, são as frequências mais baixas do som. Se olharmos aqui nesse gráfico, nós vamos ver que as frequências de grave, ela está no princípio do equalizador. Nesse gráfico aqui, nós vamos passar a ouvir, nós só podemos ouvir as frequências de grave depois de 60 Hz, 63 Hz. Abaixo de 63 Hz ninguém escuta. É aí onde vai entrar daqui a pouco a questão da medicina usando os sons, né? Que é os chamados de frequência baixa para se ter um ultrassom. Pois bem, então voltando ao mundo dos PAs, e aí você equalizava ali e tinha suas bandas, a banda tocava e o que faria? Você tinha uma amplitude de som. Pois bem, 2000 veio, né? O ano 2000, aí já começam a aparecer outras coisas, mas lembrando que a questão da medicina com o som, ela vai se utilizar do processo de frequências baixas, ultrassons, os ultrassons, como também as frequências bem altas. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Ó, nós vamos ter que o nosso ouvido, que a gente pode sentir as frequências de 63 Hz até 160 Hz. De 160 Hz passa até 180 Hz, de 200 Hz
até 400 Hz, nós vamos ter as frequências de médio. Isso é o médio grave. Já as frequências, só um minuto. Voltando aqui. Então, aí as frequências de médio. Já no gráfico, a partir de 400, 500 acima, você já começa a ter umas frequências mais médio ainda, voltando para o médio agudo. E das frequências até 10K, até 12K que você consegue ouvir, aí já são as frequências de agudo. Essas frequências de agudo, ela é audível, você consegue ouvir numa boa. E quando ultrapassa essas frequências, que é um sistema que foi copiado pelos morcegos, porque só para você ter uma ideia, morcego não ouve, não tem ouvido, você pode falar, mas o morcego se utiliza de um sistema de ultrassom que ele lança seu som, bate no obstáculo, retorna a ele. Só uma correção, não que o morcego não ouça, o morcego não vê, ele não consegue enxergar bem. Então ele se utiliza dos sons dele. O som bate em algum obstáculo, retorna, ele escuta a frequência que ele falou. Então há um desenho na mente dele, um desenho do objeto que está na sua frente, e aí ele consegue se desviar. E você percebe que um morcego, ele é muito rápido. Ele vai para bater na parede ou alguma coisa, ali naquele momento que ele está acuado, ou sobrevoando, procurando sua presa, e lança seu ultrassom, seu áudio. O áudio bate na presa e vê, olha, ele percebe ali naquele desenho, é um cavalo. Então, nesse cavalo, ele vai sugar o sangue, ele sabe o tempo de chegar certinho. E aí o som bate, retorna, né, o que a gente chama de delay, que quando a gente está mixando, para a gente dar uma repetição tipo oi, 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 a gente usa um delay. Da mesma forma o morcego, ele bate o som no objeto, volta com a informação de que é, e ele se desvia ou pousa no lugar desejado. E assim, a medicina também foi compreendendo que com o som onde a gente não pode ver com os olhos, a gente poderia ter uma mensagem gráfica sonora e logo após ter o desenho e saber o que está acontecendo, se há alguma anomalia no sistema do nosso corpo. Esse é a parte da área da medicina. Agora, eu disse onde o som faz bem e onde o som faz mal. Sabemos que tudo em excesso é ruim, faz mal. Então, quando você tem uma frequência, só um exemplo, você vai ter uma frequência aqui de 280 Hz acima, um pouco acima, ela vai produzir um som mais alto do que as outras frequências, claro, e vai produzir um som que é o som das caixas que a gente vem usando muito no forró, né? Nos dias de hoje a gente utilizou, houve como eu posso dizer, uma defragmentação dessa frequência para que nos desse um outro som diferente. Então todos os sons, eles serão produzidos a partir do gráfico. E basicamente o gráfico que você vai ter é grave, médio agudo e agudo. Esses sons, num parâmetro de 63 Hz até 12K, você consegue ouvir beleza. E o seu sistema que eu falo de PA, ele vai responder. Ah, mas 16 Hz eu vou conseguir ouvir? Não vai. Aliás, 16 kHz você não vai. E também 16 Hz, que é lá no final, você não vai ouvir. Os tremores de terra, quando eles começam, é que eles vêm nos dando a ideia do som. Pois bem, então quando eu, em 94, em 96, houve o primeiro curso da Yamaha, da OR2, que era a mesa digital. Poucas pessoas fizeram, porque a latência dela, você soltava o som agora e ela tinha um atraso imenso, não chegava. Beleza. Mas depois, com a inserção do mundo digital,
como os processadores digitais e as mesas digitais, foi possibilitando uma ampla visão, um som melhor. Mas o que essa profissão realmente leva? Essa profissão, ela tem registro? Ora, até onde eu sei, nós não temos um registro como o profissional, né? Como tantas outras profissões aqui no país que não tem registro, mas que elas existem. E o técnico de som, ele tem a função de projetar o melhor som e o som desejado para que o público ouça. E hoje, por incrível que pareça, hoje agora, nesse momento, hoje é 20 de maio, nós vamos estar tendo falta deste profissional no mercado, né? Porque há essa necessidade. O artista, seja ele de qual nível ele seja, ou de qual ritmo, ou de qual opção, ele só sobrevive no mercado com um bom show se tiver um bom técnico de som. Então o técnico de som é o cara responsável pela qualidade que chega até o seu ouvido. E é essa a minha função. A minha função é misturar. Algumas pessoas chamam de mixador, porque a gente mistura as frequências dos sons para que haja um entendimento entre o ouvinte e consiga decifrar certinho o que a gente está tocando. E aí o que acontece? Em se falando da física. Em física, nós vamos ter alguns problemas com o som, falo nós técnicos, porque assim, se nós enfrentamos um sol de meio-dia aqui do nosso Nordeste e o nosso PA ou trio elétrico está ligado, nós vamos ter uma vazão muito dispersa de ondas. E muitas vezes a gente vai forçar muito para tentar encorpar aquele som. Mas num período da noite em que as temperaturas são a menos, os sons também se encorpam e diminuem, não maltratando tanto o seu equipamento. Então, tem que ser visto para ser um técnico de som profissional que possa trabalhar nessa área, tem que ser visto a questão de temperatura e ambiente. Há ambientes fechados que você vai reproduzir o som e vai acontecer o que acontece com o morcego. Ele vai bater e retornar, vai bater e retornar, bater e retornar, e você vai ter muitos problemas, porque você vai ficar sem compreender o que realmente estão tocando, o que estão falando. É o chamado tal delay ou reverberação. A reverberação, ela causa um efeito esquisito para o ouvinte. Bom, e aí o que temos a mais de dizer nesse processo do som? Que até esse momento que eu estou usando para falar para vocês o que é o som, o que é o processo sonoro, eu me utilizei de frequências, de informação que você vai ouvir graficamente, como você vai ouvir frequentemente, ou nas frequências, desculpe, é o vocabulário, né? Você vai ouvir as frequências e as ondas como se fosse isso aqui, esse gráfico. Mas, porém, seu cérebro é quem vai codificar e fazer com que você entenda. Vejamos, eu tenho aqui também mais algum gráfico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só para entendermos aqui um pouco também. Ó, vejam aqui, ó. Ó o processo dessa onda sonora. Nessa onda sonora, a gente começa com uma frequência mais baixa, que é o grave, e aí ela vai se multiplicando e ela se propagando, né? Então, como havia dito, o som faz muito bem quando você tem um som dentro de um ambiente que às vezes está monótono, triste, ou que você quer glorificar a Deus.
você tem que se utilizar de som. Por falar em glorificar a Deus, a gente vai ter muitos problemas dentro das igrejas por conta da reverberação. Quero agradecer, aí ficou aqui, obrigado à Lei Aldir Blanc, a Prefeitura Municipal que nos auxiliou, a comissão, né? Então lutamos pela Lei Aldir Blanc, fomos contemplados, mais uma vez, meu nome é Romério, técnico de som, contemplado pela Lei Aldir Blanc.